Então, eles chegaram desde cedo aqui, estão só esperando a nossa organização material, né? Mas eles chegaram cedo, a espiritualidade toda presente, e eles com um pedido muito incisivo, né? Pedindo para que a gente não se esqueça, e que sempre quando a gente puder, fazer oração pelo planeta, né? Porque o planeta adoece junto com todas as pessoas, né? Então, para que eles consigam ter suporte energético para agir de uma forma mais leve, mais tranquila, eles pedem todos aqueles que tenham consciência de quem são e o que vieram fazer aqui no planeta, e não se esqueçam de fazer suas preces diárias, incluindo o planeta, incluindo a espiritualidade, incluindo eles, entende? Incluindo os médicos. A gente só reza para os doentes, né? A gente só reza para quem está passando pela prova, mas todos nós somos uma consciência só, no final, quando você considera karma coletivo. Então, nós Sim. temos que orar pelo sistema todo, né? Então, eles dizem que tem muitos médicos cansados, tem muitas pessoas cansadas, tem muitas pessoas em final de processo kármico, muitas pessoas que estão com medo, muitas pessoas que estão com fome, com coisas imediatas, né? Preocupações. E nós, quem tiver muitos sonhos de parar, mesmo no dia turbulento, mesmo dentro das suas dificuldades, e lembrar de orar por todos, né? Inclusive a todos os mentores da espiritualidade, aqueles que permaneçam também em equilíbrio, bem, porque são espíritos em evolução como nós. Todos eles têm suas dores, suas dificuldades, suas questões também. Não falamos de apenas de espíritos iluminados, né? Falamos de espíritos em luta dentro do seu processo, tentando contribuir. E a massa do planeta continua densa e vai permanecer densa, né? Nos próximos meses. Então, nós precisamos emitir luz. E a emissão de luz é feita através da prece, da oração, né? Nós somos geradores de energia positiva, nós somos geradores de amor, geradores de compaixão, né? E entender e compreender todos aqueles que estão com medo, entende? Ser solidários com todos aqueles que estão em dificuldade, não fazer julgamentos, né? E ter muita sabedoria nas palavras que proferimos aos outros, né? As emoções que nos deixamos sentir, né? O Joaquim está experimentando o Ho Oponopono, ele tem falado muito sobre o Ho Oponopono, eu gosto muito. Nós podemos fazer o Ho Oponopono para a situação, para o planeta, para as pessoas, né? Como uma forma de contribuição. E incluir nas nossas preces diárias, né? Os nossos pensamentos de compaixão, Sim. por todos aqueles que estão em momentos de fragilidade, né? Vulnerabilidade. Sim. É uma questão, né, que a gente, a maior parte não dá tanta importância à questão da oração. É realmente só quando o bicho pega, né? Quando o negócio está forte, é que a gente lembra realmente de fazer oração. E independente se a oração ela é direta, no canal direto, numa conversa, né, como você adora, eu sei como é que você ora ou reza, é uma coisa, uma linha direta, né? Não tem muita tecnologia ou uma estrutura de linguagem ou uma prece específica. Eu sei que você tem essa forma de atuar diretamente com o plano espiritual, com a espiritualidade maior e com o sistema planetário como um todo. Mas tem pessoas que têm a necessidade, né, de utilizar alguma prece já pré-definida, como Pai Nosso, ou Ave Maria, ou Oração a de prece São de Francisco. Cáritas, a oração de São Francisco. Independente, Sheila, da prece, a prece ela é um instrumento de elevação de frequência, né? Como eles acabaram de falar.
Então, assim, eu acordo de manhã, eu passei uma noite ou trabalhando extrafisicamente, ou, enfim. E quando eu acordo e quando eu me coloco nesse estágio, que parece um estágio meditativo, né? É um local onde você apazigua a tua energia e você leva teus pensamentos ao alto. As minhas filhas brincam muito comigo, já sabem, né? Vamos rezar, eleva os pensamentos ao alto. Porque para mim funciona mais assim, porque eu preciso de imagem, né? Eu, Lucy. Então, assim, quando eu elevo o meu pensamento ao alto, automaticamente eu faço esse caminho, né? De me conectar com algo maior que não sou eu, não é a minha estrutura de corpo físico. E isso me auxilia. Então, cada um tem a sua forma, a sua dinâmica específica, né? De lidar com isso. Mas é muito interessante, e eles já tinham nos alertado algumas vezes, uma vez eu acho que achei muito interessante, olha, os mentores precisam de prece, porque a gente não, né? A gente, um amigo está hospitalizado, o outro está com problema financeiro, o outro está com problema na estrutura familiar, enfim, cada um vivendo a sua problemática, o seu problema desafio, né? A sua construção para a evolução. Mas a gente não pensa, ou poucos pensam, eu conheço algumas pessoas que têm já essa estrutura organizada de emanar energia para o planeta, emanar energia para hospitais, emanar energia para presídios, enfim, até mesmo para as plantas, para os pets, para os cachorros, enfim. Né? Só que foi muito interessante quando eles em outra oportunidade contigo, eles falaram, a gente também precisa. Né? É interessante. E aí reflete a questão da humildade. Né? E aí a gente entende com mais clareza os processos que a gente passa, que quando eu não estou aqui, eu estou lá, e lá eu estou fazendo o papel, muitas vezes o papel que eles estão conosco, né? Às vezes somos um auxiliar, não, dependendo do grau evolutivo de cada um de nós, eu posso estar nesse local de mentoria ou de anjo da guarda, quando cada um com sua cultura e sua educação relacionada ao mundo extrafísico se percebe. Né? Gosto dessa ideia. Confesso que, que eu não faço ainda. Minto, acho que 2 dias atrás, mais ou menos, acho que eu fiz, sim, essa oração com as crianças aqui e pedindo por eles também. Mas é bom que eles tragam isso e que a gente possa aqui, através desse canal, contribuir para a disseminação desse saber, né? Sim, eles também precisam. Lembro me fez lembrar também um outro trabalho, quando a gente estava fazendo lá na casa do Padre Pio, e tinha um amigo extrafísico, um companheiro de jornada também, fazendo o recolhimento das pessoas que estavam desencarnadas, em desencarne, né, ali quando teve a barragem, né, a quebra da barragem lá. E ele esteve lá para pedir ajuda, porque estava extremamente energeticamente saturado, né, daquele processo. Eu imagino que sim, tanto a equipe médica, a enfermeira, o pessoal todo que tem trabalhado muito nos hospitais, né, no desenvolvimento das vacinas e etc., também precisem que a população intencione boas energias para essas equipes todas.
A proposta da live de hoje é falar sobre como suavizar o processo pandêmico, né? A sua Sim. vida individual. Então, eles trazem, nesse primeiro momento, a prece, como principal ferramenta de auxílio, de auto-auxílio e auxílio a todos os demais. Se você vê na literatura, vários romances kardecistas e vários romances que relatam a realidade espiritual do outro lado, né, no plano, você vê que eles, quando estão em situação onde querem clareza mental, onde eles precisam se tornar um grupo, eles fazem prece, né, para entrar todo mundo na mesma frequência. Nos relatos do Nosso Lar, todos os dias, 6 horas da tarde, eles se reúnem em prece, a colônia inteira. Então, a gente precisa lembrar de ter bons hábitos, né? E a prece nos torna um, com todos aqueles que tenham a mesma frequência. Eles pedem para lembrar que a realidade, né, da Lucia, a realidade da Sheila, a realidade do Antônio, da Aninha, e de cada um que participa desse momento, ele é uma realidade relativa ao seu processo individual de vivência kármica, né? E a gente fica como se fossem bolhas de vivências individuais imersas num grande universo de outras experiências, né? Mas são bolhas dentro de um grande aquário, né? Vibracional. Eu emano a minha frequência e eu tento manter a minha frequência. Mas isso não quer dizer que eu consigo fazer isso o tempo todo. Por isso as meditações, por isso a prece, por isso o Ho'oponopono, por isso tomar um passe, por isso abraçar uma árvore, deitar na grama, ler um bom livro, ouvir uma boa música, para que você expanda essa bolha e não se misture com a energia do luto. Tá? O seu processo é diferente do meu, que é diferente do terceiro, do quarto, da quinta pessoa. Por quê? Porque vivemos apenas o que precisamos viver. É isso que talvez as pessoas não entendam o contexto quando se desesperam. Eu apenas viverei o que é preciso para meu crescimento individual, independente de onde eu vivo, como eu vivo e por que vivo. Essa é a regra, sempre foi a regra, sempre será a regra de todas as situações que viveremos, né? Eu posso contribuir e somar a experiência do outro, mas a minha cota, o espaço que eu preciso passar e o caminho que é meu, a hora de partir, a hora de chegar, a hora de produzir algo é individual e único meu, e é intransferível. E nada acontecerá comigo se não for para a minha melhoria pessoal, como espírito, não como pessoa física, né? Muitas vezes a gente não entende. Sim, foi interessante porque a gente já tinha feito a espiritualidade em uma outra live anterior, acho que uns 3 meses atrás. Ela deu um pequeno nuance sobre a Covid, né? E sobre esse processo que a gente iria estar passando, e tinha pedido muita serenidade, né? Serenidade da população, para passar por isso da melhor forma possível, e justamente isso que você está falando. Só passa a quem precisa passar, e cada um vai ter seu movimento, né? Mas que tinha um controle maior sobre isso, né? Sobre esse processo de transformação da humanidade. E foi interessante que uma pessoa hoje escreveu justamente hoje, e falou, eu não entendi nada, né? E eu tentei explicar melhor textualmente para ela, porque senti, né? Senti, eu não conversei com ela, mas senti realmente assim, como se ela estivesse perdida dentro desse contexto todo. Ela não estava entendendo onde que estava operando, né? E eu acho que a maioria da população, por mais informação que se tenha já disseminado pelas organizações espiritualistas, né?
ainda existe uma ilusão enorme quanto esse período que a gente está passando, né? De fato, as pessoas não entendem como um processo de crescimento da humanidade através desse vírus, né? Porque ele mexe, na verdade, com toda a estrutura social. Ele reorganiza toda uma estrutura social. E o que a gente vê na maioria dos casos, pode ser a maioria, não tem como afirmar isso, mas às vezes, uma revolta, um não entendimento, por que eu, né? Por que na minha família? Por que fulano de tal se acometeu e eu não? Já que eu estava perto, porque a minha veio fraca e a outra veio uma dinâmica forte. Então, esses porquês que eu penso que leva a população a entrar num desequilíbrio, um desespero maior, que faz com que abaixe cada vez mais a frequência do planeta, né? A vibração. Mas esses porquês sempre existiram. Por que eu fui mandada embora do trabalho? Por que eu não consegui a pessoa que eu queria e casar e a pessoa casou? Por que eu não tenho o filho que eu queria? Por que o meu filho me nega? A gente tem porquês para milhões de coisas. O ser humano, ele dificilmente ele consegue se autoavaliar, né? Não se vitimizar e apenas permitir vivenciar o processo, entendendo esse equilíbrio para mais tarde você compreender. Muitas coisas a gente vive sem compreender, só tem que ter calma para no final entender o processo de ganho, né? E tem muitas vezes você não entende aqui. Aí a gente está falando em todos aqui que acreditam em processos reencarnatórios, um antes e um depois. O que eles pedem para que as pessoas consigam entender, talvez ficar mais fácil, existe uma literatura farta sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Existiu o Holocausto, existiu a bomba atômica, existiam várias coisas que foram tão sérias, né? Quanto a nossa pandemia. Foram coisas sérias, muito sérias, que mudaram o mundo. Tá? E você perceba, se você for estudar história e ver filmes, você vai ver que cada indivíduo viveu a guerra de uma forma. Teve uma experiência da guerra de uma forma. Alguns tiveram milagres, outros tiveram perdas, outros só viram o milagre depois que passaram, outros vivenciaram o milagre o tempo todo, entendeu? E outros só vivenciaram e só como espírito do outro lado perceberam o que deveria ter acontecido. Isso a gente está falando para o público que acredita que existe uma espiritualidade no controle e quem acredita em reencarnação. A quem não acredita em reencarnação fica muito difícil compreender essa lógica. A gente está partindo do pressuposto da teoria reencarnacionista e quem acredita no equilíbrio dinâmico da espiritualidade no contexto espiritualista. Tá? Sim. E se você for ver filmes como... Como é que é o nome desse filme que eu acho maravilhoso? Eu acho que é Até o Último Homem, se eu não me engano. A gente pode depois até botar no YouTube algumas referências de filmes que você olha e você diz, eu não acredito que isso aconteceu, foram verdadeiros milagres. Né? E cada um encarou de uma forma e cada um entendeu de uma forma a sua vivência. Tá? Então, eles pedem para que nesse processo que a gente viva hoje, tentar prestar atenção nos milagres, as pessoas só falam nas desgraças. Sim. Entendeu? Ressaltar os milagres, as coisas boas que têm acontecido. Né? Sim. Fala. Eu queria que a gente tentasse trazer de forma mais prática o que seria diversos exemplos, se você, a espiritualidade, posso contribuir também,
se a gente consegue trazer exemplos de ganhos, quando você passa por um processo que é complicado, né? Que vai fazer com que estimule que você modifique o seu comportamento, que são, né, nossos problemas, desafios menores ou em uma escala maior, né? Como essa que a gente está vivendo numa escala global, mas também nunca deixou de existir, nunca tem só maré mansa, né? Em algum momento você está numa vida um pouco mais estável, parece que está andando tudo bem, daqui a pouco vem uma onda, vem algum problema, desafio que você vai ter que lidar com aquilo, porque tira você da tua zona de conforto para que você possa vivenciar e organizar e fazer diferente aprender um determinado saber. Vamos colocar isso mais em prática? Assim, olha, um exemplo, viveu isso e passou por isso e teve como saída, né? Como saída esse e esse ganho. Tem como a gente trazer nesse formato? De pessoa individual? Sim, a gente pode fazer de pessoa individual, pode fazer de país e pode fazer em termos de processo de planetário, né? Sistema planetário. O que eu tenho visto em termos que está acontecendo hoje, tá? Quando você fala em modelo de escola, tá? Hoje, a gente sabe, e a maioria das pessoas já questionava o modelo de escola que nós tínhamos, né? O modelo de trabalho, que as pessoas ficavam muito tempo no trânsito, muito tempo presas nos escritórios. Só esse 1 ano e meio que a gente já está vivenciando, já se está se questionando o modelo de escola, modelo de moradia e modelo de trabalho. Empresas enormes estão entregando seus prédios, não porque não tem dinheiro para pagar, porque entenderam que o funcionário funciona melhor de outra forma. Né? Uhum. Sobre dor, sobre vivências de saúde. Eu mesmo vivenciei, a Lucy sabe, o desencarne do meu irmão, em outubro fez 1 ano, e eu acompanhei ele no processo de desencarne dele por 2 meses dentro do hospital, né? Dentro do hospital público. Durante essa experiência, ele mudou a vida de várias pessoas, né? Ele chegou a desencarnar e foi até uma escolha dele, entre aspas, porque ele pediu a Deus que se ele tivesse tantas sequelas, ficasse paraplégico, que ele pediria para ele, não queria ficar no corpo, prisioneiro de um corpo físico, né? Sim. E todas as pessoas que estiveram com ele, ele tocou de alguma forma. Foi um aprendizado coletivo e individual ao mesmo tempo de cada um. Entendeu? A alma dele, no final do processo, não estava muito mais livre mentalmente do que quando ele entra no hospital, né? Eu percebi vários ganhos de reavaliar necessidades, né? Reavaliar relacionamentos. E todas as pessoas que eu conheci lá dentro mudaram a minha vida. Eu sei que, de alguma forma, eu toquei a vida delas também. Né? Porque lá não é quarto único, né? Sempre com 2 pessoas. Você tem um refeitório, você circula, tem uns amigos. Né? Por exemplo, Dona Sônia, que é a presidente da Casa Ronald, ela perde um filho, né? Por câncer infantil. E, em homenagem à memória dele, ela monta a instituição Ronald, McDonald e Sim, da a mãe do Casa Cazuza Ronald. também, né? Sim. Sim. Então, você tem como transformar a sua dor. Tem uma amiga que eu amo muito, a Rivanda, ela perdeu também um filho no acidente de moto, e ela, em homenagem ao filho, hoje ela faz 2 vezes, que é o que ela consegue ao mês, refeição às pessoas que não têm uma família,
entendeu? Acho que estão desprovidos de algo, porque ele pediu psicografia, ela na mesma hora mudou o sentido da vida dela. E conheço N pessoas que transformaram seu momento. Agora, todo mundo tem um parente que se transformou economicamente numa situação de crise, né? Teve alguém que teve uma doença dentro da família e que se recuperou e todo mundo é grato e mudou a forma de ver as coisas, né? Se fosse pegar historicamente, a gente teria que pesquisar mais, mas você vai ver, a vida da maioria das pessoas importantes, como Gandhi, como São Francisco de Assis e outros, eles tiveram reviravoltas, né? Apóstolo Sim. Paulo, são pessoas que tiveram dor, dúvidas, até que eles decidiram ser as pessoas que escolheram ser e entregaram ao mundo a melhor parte deles. Eu acho que o grande X da questão é esse: escolher entregar ao mundo a sua melhor parte. Mesmo que você esteja em processo de dor, né? Se for a minha Porque, melhor parte, a dor, exatamente, é a eu escolha, né? consigo dela. É a escolha. Que é a escolha. Eu posso, lógico que a gente sabe que tem um ciclo dentro desse processo de dor que não dá para você sair daquilo assim, né? Porque aí você vai também para uma ilusão, vamos dizer, né? Lucia, a gente tá vendo a coisa no micro, eles estão falando. A gente tem que ver a Sim, coisa no macro, né? tá. O micro, a gente está falando dos processos individuais. Uhum. O macro é o mundo. A pandemia é macro. Sim. A pandemia ela veio para romper barreiras e fronteiras que o mundo precisa mudar. Se você observar, e as pessoas que estão aqui, elas vão perceber que dentro dessa pandemia, tudo que estava ruim ficou péssimo, Uhum. entendeu? Uma estrutura de saúde começou a mostrar toda a deficiência dela, mostrou os médicos abnegados, os médicos não são tão abnegados, né? Uhum. Mostrou a dificuldade da falta de investimento da ciência em pesquisa e sobre todas as outras coisas, né? Mostrou o sistema da educação municipal e estadual. Eles não conseguiram dar aula à distância para os alunos, dentro da competência das particulares. Então, eles dizem que, como a gente quer um mundo de regeneração, um mundo novo, e estão reencarnando almas novas, que são almas mais sensíveis, tá? Elas precisam, para viver no nosso mundo e desabrochar a melhor parte delas, tem que ter um mundo novo. A escola, do jeito que está, dentro dos modelos antigos, não são capazes de incluir as crianças que são diferentes, as crianças que são mais sensíveis, as que são com alto nível de inteligência, as questionadoras, que vêm mudar o mundo. São espíritos diferentes. Os modelos familiares têm que se reestruturar. O modelo de escola, o modelo social, o modelo de saúde, e precisa romper isso tudo para que se construa algo diferente. Só que o ser humano, ele é teimoso, ele é orgulhoso, ele é vaidoso. Então, enquanto estava dando lucro, enquanto era confortável, ninguém quis mudar. Poucas pessoas com boas intenções questionavam isso, né? Sim. Hoje, já está mais fácil de se questionar. Está mais fácil de você botar um ponto de interrogação. Ninguém mais tem certeza de nada. E quando você não tem certeza de nada, né, você acata e aceita as novas ideias. Sim, com certeza. Precisa dessa mexida para que as coisas novas venham. Hoje, se eu não me engano, esse ano é regente, para quem anda Umbanda, eles acreditam que seja o ano regente seja Iemanjá. O que a Iemanjá faz? É mar. O mar, ele não entra na areia, ele tira tudo do lugar e depois acomoda. Sim. Para mim, a pandemia faz esse movimento. Ela tira toda a estrutura do que já é conhecido para que você renove e faça melhor, não Uhum. faça igual. Sim. Tem muita gente sendo que é uma coisa que não é falada, né? Não é tão falada. A gente sabe que tem bastante. Como é que é perder alguém, né?
quando eu não tenho uma estrutura de... A gente tem uma estrutura de crença que a gente consegue lidar melhor, porque sabe que não finaliza o processo nessa vida. E ela só é uma experiência, desafio, onde deixo o meu corpo físico, né, a minha estrutura física e a minha energia, que é a minha essência, o meu espírito, ele se liberta do corpo físico e continua a viver, só que em uma outra frequência, em um outro estágio. Tendo esse entendimento, a gente até consegue coabitar melhor com essa ideia, né? Mas a gente pode ter aqui outras pessoas, como esse vídeo vai ficar aberto, enfim, o público em geral, como lidar quando a minha crença, né, meu sistema de crença, ela não passa por essa ideia, né? E como é que estar em luto com todo esse processo acontecendo, né? Como é que eu lido melhor? Que ferramentas eu busco? A gente já falou aqui da oração como uma ferramenta de apoio na elevação tanto individual, de frequência individual, quanto frequência do planeta, mas que outros recursos eu posso utilizar para tem o Ho'oponopono, tem a meditação, que não tem a ver com religião, né? Sim. As terapias, o reiki, os florais, a homeopatia. A acupuntura ajuda também para mexer em ansiedade, tristeza, né? Sentar com os amigos, mesmo que seja pelo computador, procurar as pessoas próximas para conversar e mostrar a sua fragilidade, dizer o quanto se importa, né? Ler coisas salutares. Eu conheço vários ateus que são muito mais sinceros da espiritualidade deles do que eles desconfiam. Eles se dizem ateus, mas acreditam em algo maior. Só que eles não sabem a cara, nem o jeito, nem o cheiro, né? Eles são mais, eles não conseguiram uma conexão. Mas eles sabem que existe algo maior. Eles só não sabem direito o que é, nem como. Sim. Aí são pessoas que sempre tentam encontrar um porquê. A filosofia é uma grande forma de aliviar esse questionamento, a dor, né? A filosofia alimenta a alma, né? Sim. E você ler livros de biografias de pessoas que mostram seus milagres, mostram suas histórias de conquista, mostram as suas superações, né? A oralidade que acontecia nos povos antigos, né? Que se contava as coisas né? As histórias da avó, da bisavó, né? Que eles tinham aquele hábito de cultuar seus parentes que vieram antes deles, né? Uhum. A gente perdeu esse hábito de valorizar o passado, porque com o passado você aprende para usar para o presente, né? E as pessoas cantavam as vitórias, contavam suas histórias, todo mundo sabia quem era seu avô, quem tinha sido seu bisavô, como tinha chegado. Hoje a maioria não sabe das suas histórias, não sabe das suas vivências. Escrever diários, eles estão dizendo que ajuda, porque você vai ler e você vai se reler em alguns momentos e você vai encontrar soluções de formas diferentes no diário. Você só escrever, você organiza a mente. O diário é uma excelente opção, estão dizendo. A escrita. Você organiza mentalmente. Funciona bem. Tá? Perfeito. Tá bom. A gente pode estar falando aqui também... uma das perguntas foram como lidar com medo, né? Além de perder o medo, perder de alguém, né? Mas lidar com medo do agora, que é o que é a realidade que a gente vive, né? Numa tensão, né?
a qualquer momento você pode se acometer, e o medo do futuro, né? E as incertezas e riscos disso tudo, né? Que aí vai desencadear nas outras perguntas, que são uma vez que eu começo a vibrar nesse sistema do medo, né? Eu vou ativar vários processos internos, psíquicos, emocionais e psicológicos, que podem desencadear em uma ansiedade mais generalizada, uma ansiedade mais complicada, que é uma ansiedade, né? A ansiedade nunca é tranquila, mas uma ansiedade controlada, que dá para controlar. E mesmo uma depressão, ou desencadear outros processos mais graves ainda, né? Como que a gente lida, ou consegue hoje, a gente já falou aqui de algumas ferramentas, né? Repetindo a ferramenta da prece, da oração, da meditação, e graças a Deus, e eu acho que é um papel nosso aqui, nós duas, é a divulgação das terapias holísticas, né, integrativas, que auxilia muito, muito, não é milagre, mas auxilia muito, né, durante todos os processos. Então, cada um vai achar um veículo, uma ferramenta que melhor atende para si. Então, eu não... esse negócio de ficar fazendo um negócio de vidas passadas, não é comigo, não. Ok, não tem problema. Mas tem um Theta Healing, tem um barra de Axis, tem um Reiki, tem Homeopatia. uma Homeopatia que é homeopatia, super conhecida. exatamente, que é maravilhosa. Tem os florais de Bach e os florais brasileiros também, da Amiga da Terra, que é da nossa amiga Thaís. Tem diversos outros, Thaisa, Saint Germain, diversos outros florais que auxiliam no equilíbrio da energia também, né? E além disso, o que a espiritualidade traz, ou você traz para lidar, né? Porque incerteza e risco, a própria vida, né? Sim. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é sair do papel de vítima, né? Que a gente tem que se responsabilizar pelo nosso processo kármico. E falar assim, ok, eu sei que eu sou um espírito aqui, e se eu estou passando ou vivendo algo, eu preciso aprender algo. O que eu preciso aprender aqui? Entrar na função de estudante, de observador, de pesquisador, de pessoa ativa no seu processo reencarnatório, né? E você se abrindo dessa forma, normalmente a espiritualidade dá sinal. Ela vai te trazer pessoas, ela vai te trazer situações onde você vai entender melhor. A gente sabe que a gente não pode ficar investindo o nosso tempo no problema, sim nas soluções para se resolver o problema, né? Então, de forma prática, o que eu posso contribuir para resolver esse problema? O que eu preciso para chegar à solução que eu quero? E se organizar para vivenciar aquilo. Se você não vê saída, peça saída. Já é um início. Se eu não sei o que fazer, pare, silencie a mente, se aquiete, não faça nada, espere os sinais. Os sinais sempre chegam para todo mundo, quem acredita ou não acredita. Pode fazer essa experiência. Entende? Conversa, gente, olha só, Deus, eu nem sei se tu existe. Me disseram que tu é um cara legal, que você normalmente responde sinal. Eu ouvi aquela moça falar no YouTube. Então faz o seguinte, me dá um sinal, vou te dar aqui 15 dias para você me dar um sinal. Eu vou ficar numa espera ativa, quer dizer, estou esperando, mas estou atento para perceber o que chega. Mas, por favor, gente, vamos acatar e observar o que chega, porque muitas pessoas, isso deve ser coincidência, e descarta. Isso não pode ser, e descarta. Isso deve ser impressão minha, e descarta. Entendeu?
sobre trabalho. Quantas pessoas eu conheço que o trabalho chega e a pessoa diz, ah, não era isso que eu queria. E não vai. Tem vezes que a gente precisa começar dali, de algum caminho, para depois chegar onde você quer. Sim. Né? Tem pessoas que falam assim, ah, eu estou precisando de um trabalho extra. Aí alguém chama para um trabalho voluntário, ela se fecha em casa e, de repente, trabalho voluntário, ela conhece alguém que ajuda a pessoa a sair do lugar. A vida, ela flui, você tem que deixar ela fluir junto contigo. Sim, com certeza. E o medo do futuro, Sheila, também tem a ver com o desenvolvimento da fé, né? Quer dizer, só tem a ver com o desenvolvimento da Só, fé. que nem você. Aquilo que você que não que Você não você não enxerga. consegue enxergar, mas sabe que você vai passar por aquilo, né? E que algo mais para frente vai ser melhor. Sim, por isso que eles falam para você ler história, conhecer histórias. Entendeu? O mundo já passou outras crises, já se superou, já se adaptou, né? Se os cientistas estiverem certos, gente, o homem saiu lá com a nível de inteligência mínima, ele descobriu o fogo, saiu da floresta, construiu casas, né? Depois ele foi se organizar. Hoje ele pega um avião, ele pega uma nave espacial e vai para outro planeta. Sim. Então, você tem que confiar na capacidade de adaptação do ser humano, na inteligência do ser humano, e você é um ser humano. A gente sempre acha que o outro pode, que a gente não consegue. O corpo da gente supera, entendeu? A nossa inteligência, ela é uma ferramenta, né, que você pode usar com habilidade, você vê qual a sua aptidão. O medo, na verdade, a gente tem que trabalhar coragem nisso. Uhum. Porque o Sim. medo é covardia, a gente se acovarda. Então, trabalhar a coragem, além da fé. Sim. Você sabe que eu sou meio pentelho, né? Tipo assim, lembra quando eu fazia curso com você? Eu falei, tá, mas como? Se eu tenho medo, não adianta me falar que eu tenho que trabalhar coragem. Como que faz isso? Então, Vou continuar fazendo meu então, papel de questionadora. então, olha, eles me disseram que se você usar a luz verde, ou se viver imantada na luz verde, ela é uma energia que alimenta a coragem, tá? Isso para quem acredita em cromoterapia, né? Tanto é que dizem que a cor verde, a cor da esperança. Olha o que eles estão me falando. Não é à toa, né? Então, quer dizer que a como é que chama? A consciência coletiva já entendeu o que é coragem, né? Eles me disseram que você trabalha a homeopatia e os florais e os cristais também ajudam a trabalhar o sentimento de coragem, né? De superação, de readaptação. Quando você ouve histórias de pessoas que conseguiram se superar, você também trabalha a coragem, vendo as situações onde as pessoas conseguiram, né, vencer. Existem músicas que são antidepressivas, comprovadamente, que o pessoal usa, músicas específicas, né, se eu não me engano, que são, Tem acho do que bar, Mozart, Bach, são, né, eles reagem, as plantas reagem, nós reagimos, né, pelo cérebro, nós liberamos substâncias antidepressivas, nós vamos ficar melhores, né? e tem a nossa intenção, né, Sheila? Sim, é querer ficar É bem, já é o primeiro querer passo. ter a coragem de sair daquele estágio, daquele local, daquela situação e fazer o enfrentamento de si mesmo, né? Que é o domínio, o enfrentamento de si mesmo. Sim. Ana, quer fazer uma pergunta aqui? Sem um risco. Então, Sheila, vamos dar aqui continuidade, que é um outro assunto que mexe muito
com as pessoas nesse momento, né? Que é a questão da solidão, né? Porque quem já tinha esse padrão de na personalidade, esse padrão pode ser congênito ou não, ou que foi ativado por um processo específico e se acomete nesse local de solidão, né? Não da solitude, que é um local onde você volta para você mesma, para se entender, para se reconhecer, mas um local de dor, né? Um local de não entender que tipo, ou não pode contar com as pessoas, ou não consegue pedir auxílio, não consegue pedir ajuda. Deixa eu ver mais. Diversas situações que levam a essa questão da solidão. E isso, em um momento social normal, ok, já é bastante complicado. E hoje, a gente, com um quadro onde é necessário um afastamento ainda maior do outro ser humano, né? Como é que você, espiritualidade, vê a questão da solidão durante a pandemia? Eles estão primeiro ressaltando para separar, para as primeiras pessoas verem se realmente a solidão que elas sentem, né? Ou se são outros sentimentos, porque tem a falta da esperança, né? Que a pessoa acha que a solidão existe muita decepção que as pessoas muitas pessoas estavam em situações confortáveis financeiramente e virou o jogo, né? Que muita gente hoje está vulnerável e as pessoas que se aproximavam se afastaram. Então tem que ver se tem essa parte do sentimento, se é realmente a solidão ou está se sentindo injustiçado ou mal compreendido. Eles dizem que as pessoas hoje elas têm um misto de emoções e elas acham que tudo é solidão, né? E acham também que as pessoas têm que estar prontas e disponíveis para elas na hora que elas precisam, né? E também é uma coisa hoje difícil. O que estão pedindo e vai facilitar para quem tiver interesse realmente de sair desse processo de solidão no primeiro momento que a gente não pode estar com várias pessoas juntas, né? Fazer encontros virtuais, como as pessoas começaram a fazer, e mais do que isso, a maioria das pessoas tem acesso ao celular. Fazer grupos de amigos. E sempre tem alguém ali que pode conversar. Um grupo de 10, deve ter um disponível quando o outro está disponível, entende? Fazer grupos de conversa online com a intenção de conversar, com a intenção de estar ali. E você convidar outras pessoas que se tenham uma certa reconhecimento ou de um assunto ou de uma experiência de escola, né? São colegas de escola, são donos de pet que se conheceram em algum lugar. Alguém algo em comum. E formando esses grupos, sempre tem alguém ali disponível com acolhimento. Dificilmente uma pessoa vai falar e alguém não responde. Compartilhar vídeos saudáveis, falas saudáveis, músicas saudáveis dentro desses grupos. Quando for permitido pequenos encontros, saiam de casa quando for permitido. Sabe? Façam pequenos movimentos. Quando for permitido, vá a parques e lugares abertos, voltem a fazer exercício, né? Procurem um amigo para conversar, tomar um café, quando isso foi permitido. Né? Conheci muita gente que não fez esse movimento quando podia. Sim, e aí verdade. ainda sente mais falta. Mas essa ideia dos grupos coletivos eu achei muito interessante. Sim. Tem até como fazer, né? Eu vou, já né, vejo sua mensagenzinha aqui, tá? Tem até, a gente passou a experiência de fazer encontros aqui, até mesmo por essa ferramenta, eu sei fazer a divulgação, mas já fazendo, onde, assim, beber um suco, trocar ideia com os amigos, né? E a gente faz muito isso, eu e você.
A gente usa muito esse, não tem, às vezes não dá para ter o contato físico, mas a gente se conforta muito uma na outra, né? Tem outras amigas nossas que também utilizam desse mesmo recurso. E assim, fazer vídeo, né? Fazer vídeo, mandar para o outro, é uma delícia. E também, assim, uma coisa que eu confesso que tenho dificuldade, mas eu estou me trabalhando, né? E hoje eu fiz justamente isso, né? Uma amiga minha tá com a Covid, mais branda, mas o esposo dela está internado, entubado. E desde quando ela nos reportou dentro de um grupo de escola, eu estou dizendo, olha, estou aqui, estou disponível para você, quando você quiser conversar, estou aqui disponível, e todo dia, como é que você está? Estou aqui disponível, hoje a gente teve a oportunidade de conversar. E a gente ficou uma hora, né? Que não é natural, nem natural minha, né? Não é uma prática muito minha, mas eu me forcei a fazer isso, a prestar esse auxílio, e foi super gostoso, porque a gente trocou bastante coisa, eu pude ouvi-la, né? Dar um apoio, às vezes, eu não vou falar o quê? Não sei, só ouça. Às vezes a pessoa só quer que você ouça, né? E ela ficou bem feliz, bem contente. E uma das coisas que ela mais afirmou ela falou, nossa, eu tenho certeza que não é por acaso, né? Não tinha revolta, não tinha nenhuma, poxa, por que eu, por que meu marido não? Ela entende, provavelmente, de um nível de consciência. Falou, eu vou medir você. Um nível de consciência que já entende, né? Mesmo não sabendo, já entende a necessidade. E ela falou, de boa, eu não sabia que eu era tão amada e nem que meu marido era tão amado. Assim, a quantidade de pessoas que se comoveram, que nos ligaram, que passaram mensagem, que estão orando. Eu sou católica, mas da amiga do candomblé, amiga do não sei da onde, espiritismo, não sei o quê. E eu falo, eu quero tudo. Pode rezar todas as... Eu aceito tudo. E achei muito bonitinho, né? Porque mesmo no caos, eu acho que aí é onde é que está, né? A postura de um ser que olha para o caos, né? Olha para aquilo que está sendo se acometido e fala assim, bom, deixa eu ver o que é que eu posso aprender com isso. O que é que a minha família pode aprender com isso. E ela está durante o processo, né? Ela está imersa no processo. E como é que eu posso enxergar isso? Como é que eu cresço com isso? Quais são os sinais que Deus está me mandando, né? Ela teve alguns sinais de acolhimento da espiritualidade, e assim, ela falou assim, não tem como, tem alguém cuidando, né? Tem alguém cuidando, porque como que eu recebo essa de uma pessoa que não é próxima de mim, eu receber esse tipo de carinho, esse tipo de repórter, né? De amor. Então, assim, ela falou, nossa, está sendo duro, mas ao mesmo tempo tem uma parte que é tão grandiosa nisso tudo, que assim, eu só posso ser grata. Eu falei, amiga, continue, que essa é realmente o caminho, é você olhar para a experiência e ok, vai chorar e vai, né? Porque somos humanos, não gostamos de ver os nossos amores, as pessoas que a gente gosta, nem a gente se acometendo no processo de dor normal, ninguém gosta, estaria mentindo se alguém disser, é ótimo, não é. Mas quando a gente tem essa atitude perante a vida, né? A atitude perante o caos, perante a situação, aí é que faz uma diferença muito grande, né? Que eu acho que você estava falando da questão da vitimização,
ou eu fico no processo de vítima, ai, que droga, sou tudo é comigo, se tem que acontecer, tinha que ser comigo, e bababá, 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 e Deus não existe Deus, e aí fica com a lamentação incrível. Ou eu também parto para dizer, ok, vou tomar as medidas que precisam ser tomadas, o que ocorreu, médico, né, o melhores procedimentos que eu consegui para reorganizar e ter esse olhar diferenciado para aquilo que tem passado, acho que é a grande diferença. E a sabedoria dela como espírito, né? O espírito dela é lúcido. Exatamente. E aí ela estava me contando assim que como é que ela fazia as orações, né, para ele, né, dela para ele, e como que ela criava, muito interessante, que é realmente do própria pessoa, né? Porque eu sei que ela não estuda essa parte das energias, de frequências, etc. Mas ela falou, não, mas eu já organizei, eu já tenho um filme passando que ele vai chegar aqui e eu vou fazer uma festa, e eu já falei nas minhas orações que eu falo, olha, vem cá, você vai vir, já vou estar aqui com uma faixa de boas-vindas para você. Então, isso é a física quântica, né, Sheila? É o que a gente prega, a realidade. Que a gente fala, e como você falou, não adianta, a pessoa não é espírita ou espiritualista, mas ela sabe na alma dela que é dessa forma, né? Eu achei bem legal, foi bem bonito. E aí, é nisso, né? Então, assim, às vezes o processo é dela, mas olha o aprendizado que eu tenho a partir do momento que eu me predisponho a bater um papo, né? Ver como é que tá e etc. O aprendizado maior meu, né? Isso é legal, isso é bacana. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Acho que e ajudar, saiu encantada com aquele ser humano. Né? Eu achei que ela foi ótima. Como ter paciência ante a menopausa. Uma pergunta aqui. Primeiro, vamos ver o que é medicina alternativa ou a medicina ocidental, né? Dos médicos da Terra tem para oferecer, né? Porque a gente sabe que é uma baixa hormonal. E tem vezes que existe a reposição, tem vezes que a homeopatia ajuda, e vai ver dentro do corpo físico, né? E dentro da menopausa, existe o processo individual da pessoa, né? Esses são os questionamentos da pessoa. E aí existe o seu acolhimento, percebendo de quem é você e do que você consegue. Né? Que nós não somos espíritos de luzes, nós somos os espíritos que eu brinco, parece aquele pisca-pisca de Natal. Nós temos momentos de luz, né? Mas a gente não consegue manter a luz, a sabedoria, a clareza. Então, quando você vê que você não está 100%, aceite, cara, hoje eu não estou legal. Hoje eu vou recuar, vou ficar quietinha e avisa todo mundo, gente, hoje é uma zona de perigo, né? Distância, distanciamento nessa hora funciona. Eu acho que se acolher, dizer essa necessidade, dizer, gente, hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal, e permitir que os outros cuidem de você também. Né? Mas não esquecer da parte física, da parte da medicina. Sim. Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, você não tem aparecido lá no grupo do Padre Pio, mas uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é a questão da vulnerabilidade, né? A gente tem uma gama de personalidades que tem muita dificuldade de ser vulnerável, né? De se colocar dentro desse local de ser mais frágil, no sentido de, cara,
tô com dor, ou tô com problema, ou tô com isso, e eu preciso de ajuda, ou eu preciso que você me ouça, eu preciso que receber um colo, eu preciso de um carinho, e muita dificuldade com isso mesmo, né? Como você falou, poxa, pede, diz, fala, né? E, geralmente a gente faz, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Conhece alguém que fala isso? Tá tudo certo, tá tudo bem? Tá tudo no lugar certo. E a gente pode se surpreender com o outro, né? Geralmente a gente se surpreende. Pode surpreender não positivo, mas geralmente é positivamente, né? Tem sempre alguém que pode acolher. Eles estão dizendo que ela pode usar pedras amarelas, os cristais amarelos, a luz amarela também, tá? Que vai ajudar, e os óleos essenciais também vão ajudar ela. Lavanda, vejo lavanda para acalmar, né? E tem outros que mexem com a parte hormonal. Ela pode dar uma olhada que existem específicos para essa parte da menopausa, tá? Engraçado, estão me pedindo para ela fazer também um chazinho de gergelim preto, que tem que mexer com a energia de rim dela. Tá? Eu não sei se ela está com algum processo lombar, ou um processo de rim que está com diminuição de energia de rim. Então, o chá de gergelim preto, no caso, para ela, uma colherzinha de sopa para 1 litro d'água, ferver, tá? 5 minutinhos, coa e bebe uma xícara de manhã, uma à noite, enquanto você não tiver com a parte da... Se você tiver com a lombar, né? Gergelim preto. Você compra na loja de produto natural. E você toma uma xícarinha de manhã e de noite. Quando você ficar bem, toma uma xícarinha ainda por 1 mês. Depois você passa. 1 mês depois de parar as dores, o mal-estar. Tá? E aí para você se auto-observar. Tá bom? Diz que você está faltando muita energia de rim. Tanto é que na sola do seu pé, você procura na internet, tem um ponto chamado R1, que é de acupuntura. Você massagear ali que deve ficar dolorido. Tá? Sheila, eu vou voltar aqui uma pergunta, na verdade não é pergunta, mas uma afirmativa. O Breno Lima, a gente está acompanhando aqui pelo YouTube, ele diz assim: a perda na teoria é fácil, o problema é a prática. Então foi bem, né, bem taxativo. Vamos dar um pouco mais de conteúdo para ele? Repete, por favor. A perda, na teoria, é fácil. Na prática é que é o problema. É como eu falei, né? Não sei se ele pegou, eu vivenciei isso, né? Que eu não tinha vivenciado, perdido ninguém na família tão próximo do meu irmão. Outubro agora fez 1 ano. Eu, pelas minhas crenças, pela minha forma de ver a vida, entende? A forma como eu lido, para mim a morte ela é apenas uma passagem, mas eu sei que para mim é mais fácil, porque eu fui educada a vida inteira com essa visão, nunca tive outra forma de ver a vida, né? Eu tenho evidência, eu vejo a espiritualidade desde os 5 anos de idade, então eu sei que para mim é muito mais fácil entender que não acaba, né? Esse meu irmão, eu enxergo ele desde o 3º mês que ele desencarnou. Eu acompanho o desencarne dele, esperou eu chegar, eu vi o desencarne dele, tá? Ele já estava desenganado há 5 dias, o médico não sabia como ele estava ainda no corpo físico, ele esperou chegar, eu vi o desencarne dele, ele veio, se despediu, e um espírito de uma forma linda, extremamente lúcido, para depois partir. Aí você fala assim, tá, pode ter sido impressão sua. Só que em setembro agora, a minha tia não sabia que ele tinha desencarnado, ela estava com 87 anos, e ela teve que fazer um procedimento, se não me engano, ela teve uma fratura e volta para casa. E dali ela vai no declínio até o desencarne.
Ela fica 15 dias em casa. Os 15 dias ela só falava com o meu irmão desencarnado. Clóvis, me ajuda a levantar, que a tia está gordinha, a tia está fraca, estou homem forte. Ela conversou com ele os 15 dias até desencarnar. Meu irmão não tinha feito um ano de desencarnado, né? Faria no mês seguinte. Então, eu só tenho provas que a morte é uma passagem, né? A gente abrir mão da presença física das pessoas que a gente ama, e é um aprendizado para a gente. Eu sei que é muito difícil. Todo mundo que perdeu alguém importante, perdeu não, né? Deixou de conviver com alguém importante, que a gente nunca, ninguém perde ninguém. Sabe, quantas mães enterraram filhos? É uma dor que não vai sumir. Você convive com a ausência. E se você precisar de consolo, existe muita literatura que fala sobre isso, que possa trabalhar. Você pode pedir provas, entende? Pedir as informações que chegam para suavizar o seu coração. Uhum. Mas eu concordo com você, é muito difícil. Eu sei que eu sou uma exceção, entende? E não acredito que seja tão fácil para a maioria das pessoas. Mas eu já convivi com pessoas, principalmente em atendimento, que vieram em luto, e a espiritualidade foi sempre tão linda, tão maravilhosa, que trouxe todas as informações que a pessoa precisava. Sim. E ela desabrochou e se transformou em outra pessoa. A gente conhece várias, né, Lucy? Não é uma, nem duas, nem três. Não é mesmo? Graças a Deus a gente tem esses recursos e chega a informação e as pessoas ficam confortadas, né? Como a Chiquinha falou. Cara, se você sente, você vai sentir, né? Sentir é algo que a gente está aprendendo, né? Como ser humano, né? Assim como a inteligência, as emoções ainda são atributos, as emoções e os sentimentos são atributos que estamos em desenvolvimento, né? A gente não tem total domínio sobre eles. Muitas das vezes eles nos dominam. Então, o autoconhecimento que a gente trabalha muito, né? Os nossos trabalhos com as nossas terapias, ele serve para que você vá mergulhando em si mesmo, entendendo o grau e como ele se manifesta em cada sentimento desse, cada emoção que percorre o seu ser de acordo com o estímulo que lhe é dado. E a perda, né, que a gente fala de um ente querido, eu tive aqui, tive um porteiro nosso aqui, que era muito querido meu, me ajudava muito, e no dia que ele desencarna, não foi pelo Covid, foi outra questão, eu chorava compulsiosamente, assim, né? E, meu Deus, tipo assim, eu me derreti inteira, né? E aí lembro que eu estava com minha irmã aqui, e a minha irmã, ué, mas você não é espiritualista? Por que você está chorando? Eu falei, mas eu sou humana. Por que não? O fato de eu saber que ele, né, não vai estar mais aqui no corpo físico e que já foi para um outro processo, não invalida o que eu sinto, a admiração, o carinho de passar aqui todo dia e ele estar ali, né, e brincar, tal. Então, assim, essas coisas da nossa memória efetiva, nossa memória emocional, a gente não apaga. Não sou máquina, né? Você tem um sentimento. E muitas vezes o que acontece com a questão do luto é que a gente não quer vivenciar o luto. Então, quando a gente não vivencia, que é isso, que é chorar, é processar aquilo, é entender, processar, chorar, colocar aquelas emoções para fora, a gente vai postergando esse sentimento, né? Então, aí você fica, às vezes, você fica um luto de uma semana, um mês, você fica um luto de um ano, de uma vida, muitas vezes, de uma vida, de uma experiência que você não você decide não se desprender daquilo.
que também tem a ver com uma decisão nossa, né? Lembro de uma vez, quando eu trabalhava numa casa espiritualista, e tinha umas senhorinhas e a mãe dela, então são 3 senhorinhas, assim, e a mãe, que havia desencarnado, tal, e o quanto que elas não estavam preparadas para aquele desencarne daquela pessoa, né, da mãe, e o quanto que aquilo comprometia muito a partida da mãe, assim. Então, a gente também tem que... esse desprendimento, seria desprendimento? Sim. Sim, a gente ainda acha que as pessoas são nossas. A gente ainda acha que elas são insubstituíveis. Que elas Sim, são matéria. Não são, são um espírito que passa aqui temporariamente. exatamente. Às vezes você tem núcleo familiar que você vive distanciada. Do WhatsApp? Uhum. Então, eu não vou... Quer dizer, vou botar aqui essa última, que é assim, como manter a paz e o equilíbrio quando tantas influências negativas vindo de todos os lados. Né? Acho que é um pouco redundante a gente falar, que a gente falou bastante, né? Todas essas ferramentas, e a principal mesmo, que é a oração. E filtrar também o que você assiste e o que você vê, né? Sim, isso é muito Tem isso importante. também. Sim, Sim, você tem que também. Você não pode simplesmente acessar e ver tudo. Você tem que ver só o necessário. Se você vê que você está desequilibrando, se afasta. Entende? Fale só sobre coisas boas, veja coisas boas. Se alguém começar a falar algo que você não está com condições de ouvir, levante, peça licença, saia de perto. Ok? Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que complementa isso, assim, que é como manter o otimismo e a serenidade, que é o que a gente trabalhou aqui, né? A gente precisa manter o equilíbrio, manter a serenidade, tem todas essas ferramentas que nos auxiliam, sem ficar alheio ou insensível à realidade atual. Que dá uma sensação de... Às vezes me ocorre, assim, nossa, no meu mundo particular, tá tudo bem. Mas lá fora não está. E aí você cria uma certa dualidade entre, poxa, né, que acho que é quando a espiritualidade, cada um tem o seu quadrado, cada um vai passar por aquilo. O meu processo não foi não de doença, pelo menos até agora, mas eu tive os meus processos dentro dessa pandemia, né? Eu fui lá no poço né, tive toda uma reestruturação, Sheila sabe, me acompanha, mas tive toda uma reestruturação interna, todo um reposicionamento interno, ainda estou tentando aprender com o processo que foi ativado agora durante a pandemia. Mas quando você está nesse local de equilíbrio, né, que está fazendo sua oração, sua meditação, seu reiki, enfim, aquilo, sua atividade física, enfim, que você está equilibrada, que você está na tua paz. E entre isso e você ser insensível ao que está acontecendo, porque você começa a fazer um certo distanciamento, né? Do que está, assim, eu não quero ver televisão, não quero ver esse programa porque isso, aquilo, não. Eu também não quero ver. Quanto que você também não entra numa bolha? Eu Olha, acho que foi essa pergunta aqui que... o grande gatilho é que a gente sente culpa por não estar bem, entende? A gente não pode sentir culpa por estar bem, né? Você precisa estar bem para poder auxiliar o outro. A verdade é essa, a gente tem que ser solidário, né? Os processos
estão sempre aconteceram. Sempre existe alguém com fome, sempre existe alguém com frio, sempre existe alguém doente, né? Sempre existe alguém que não teve atendimento médico. Sempre aconteceu tudo o que está acontecendo, só que agora está em larga escala, né? Então, o que a gente precisa fazer? Ser solidário. Mas isso não quer dizer que a gente precisa se desorganizar. Porque se você desorganizar, você vai entrar dentro do saco de quem precisa ser ajudado. Sim. Né? Acho que já tem muita gente precisando ser ajudada. Então, você precisa ir para a parte do outro grupo. Preciso me manter bem para ser útil. Então, Sim. compartilhar o que te sobra. Você puder auxiliar quem está com fome, né? Ajudar as ações que têm movimentos sérios de alimentar as pessoas. E aí você vê onde te cabe dentro desse processo. Coisa simples. Hoje mesmo deu coisa, né? Eu estou comprando água aqui para casa e tal, não sei o quê. Aí tem as garrafas vazias. Coisa simples que a gente pode fazer, né? Enche a garrafa, põe na geladeira e vê quem está precisando na rua água. Para a gente parece que não, né? Só vou ajudar com alimento. Eu não tenho alimento. Cara, faz uma ação assim que é bem tranquila e você fica, né? Você contribui ali. A gente pode ser útil o tempo todo. A gente pode ser útil o tempo todo. Entendeu? A palavra de amor. Tem vários mercados que estão tendo ações sociais para você ajudar quem tem fome. Entendeu? Você sabe sempre de um amigo que está mais vulnerável, liga, está precisando de alguma coisa. Entende? Nós temos pessoas próximas. Você bota disponível. Exatamente. Então, vê aí com espiritualidade. Se eles querem trazer mais alguma informação, a gente fecha aqui. Quando eles falam para a gente manter a frequência, não é algo de melhoria pessoal, eles estão dizendo de necessidade prática. Quem não mantém sua frequência alta adoece. Adoece mentalmente, fisicamente, e é mais um que precisa de ajuda. Entende? Tudo o que a gente fala não é para ser bonito, é para ser útil, para ser prático, é para sair de dentro da forma religiosa que foi concebida até hoje, como se fosse para alcançar o céu. Não, é para fazer o seu céu na terra, não fazer o caos, seu inferno aqui. Então, para que você consiga viver da melhor forma possível e contribuir da melhor forma possível para a vida do outro. Você não precisa do céu para estar bem. Não existe isso, gente. A gente tem que fazer a vida boa aqui. A vida tranquila, amorosa, entendeu? Com tranquilidade. A espiritualidade, ela se preocupa muito do hoje. É hoje. É esse momento. Você está vivo aqui. Se responsabilize pelo seu processo. Tente viver da melhor maneira possível, mais intensa possível. A vida, ela é um presente, mesmo que a gente não acredite. Teve pessoas antes de nós que fizeram com que nós estivéssemos aqui. A gente precisa honrar a memória dessas pessoas, de todos que viveram antes da gente, e ser grato por estar aqui presente, grato pela vida, com tanta gente desencarnando, e transformar a vida hoje aqui da melhor forma possível, e não ter ingratidão. Entende? Eu sei que tem muita gente questionando por que eu estou aqui, muita gente por que eu estou passando, eu entendo. Muita gente alimentando a ideia de suicídio, ok. Eu entendo a sua dor. Entende? O processo depressivo é muito difícil, mas nós precisamos lutar pela vida de uma forma coerente e equilibrada para nos mantermos sãos, principalmente psiquicamente, mentalmente, né? Uhum. Para a gente poder manter nossa caminhada aqui. Ok. Okay? Ver com a espiritualidade, a gente permanece com essa temática da pandemia, mais uma semana. Eu tinha programado uns 5 dias, mas a gente continua? Pode ser, porque vai vir mais assuntos e mais perguntas, né? Tá. E as pessoas podem dividir coisas interessantes e boas e formas de botarmos em prática também, para a gente trazer. Sim. Ok? Então, assim, mais um convite para as pessoas que não entraram aqui pelo Zoom. É bom que a gente entre aqui pelo Zoom, porque a gente consegue fazer uma dinâmica maior, não fica só bate-bola, eu, Sheila, e aí mais pessoas podem, que é um local realmente de partilha,
né? Que a gente possa não falar de forma genérica, mas a gente trazer também o que está em você, as suas dores, as suas questões, para que a gente possa auxiliar de uma maneira mais direcionada também, dentro das possibilidades, né, Gininha? Sim, com Então, a certeza. gente agradece a espiritualidade, agradece a Uhum. todos que estiveram aqui hoje ao vivo com a Obrigada. gente. E, mais uma vez, compartilhe, assinem o canal, né, que é importante para disseminação do conteúdo. O YouTube precisa disso, é como eles entendem que esse conteúdo é um conteúdo relevante, que vai atender. Não, a gente tem a mania só de besterol, né, de clicar quando é uma coisa engraçada, mas é da nossa função também trazer luz sobre essas questões. Então, gratidão a Ok. todos vocês. Uma boa noite. Beijo. Beijo, Tchau. tchau.